Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre gestão de projetos, tá, galera? É um assunto chato, é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado com as definições, a gente tem que se aprofundar no que a banca gosta de cobrar. E eu vou mostrar para vocês aqui de que forma que o Sebrasp tem abordado essas questões, o que é mais recorrente, a gente poder ter uma base aqui, né, galera, para a gente estudar com o foco realmente direcionado. E aqui, no conteúdo programático de vocês, o examinador ele simplesmente colocou, né, no tópico 5 aqui, gestão de projetos, tá? Então, dando sequência aqui às nossas aulas, a gente hoje vai falar sobre a gestão de projetos. É o seguinte, galera, pelo que eu observei, o Sebrasp ele tem cobrado muito aqui noções introdutórias de gestão de projetos, tá? Então, assim, não é necessário que você se aprofunde tanto em coisas muito complexas. Você tem que saber o básico de gestão de projetos. Outra coisa que ele tem cobrado bastante é ciclo de vida de projeto, tá? Então, esse também é um assunto importante. E o outro é EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Então, qual que é a minha proposta nessa aula? Como eu sempre falo para vocês, não adianta, cara, numa videoaula você querer aprender tudo, tá? Aqui é uma aula dinâmica, eu vou aprofundar nesses 3 pontos, tá? Que são os mais importantes. E o restante você tem que correr atrás, tem que buscar. E aí eu deixei aí na pasta para vocês uma sugestão de leitura, tá? E você pode complementar também com outras leituras que porventura você encontrar para aumentar o seu repertório, principalmente para você, meu aluno que vai fazer para analista. Eu tenho muitos de vocês que vão fazer para analista também. Então, assim, vocês têm que aumentar seu repertório, porque eventualmente se cair uma questão discursiva de gestão de projetos, você já tem mais ali conhecimento, né? E o conhecimento teórico, técnico da matéria vai contar muito mais do que saber escrever uma boa redação, beleza? Então, é isso aí. Vamos começar então, né, galera? Vamos sem mais enrolação aqui. Vamos falar desse tópico 5, que é um tópico... não é dos mais importantes, mas é importante a gente estudar, porque, com certeza, cara, tendo em vista que o edital é muito pequeno, muito enxuto, provavelmente a banca vai abordar todos esses 12 pontos aí de administração pública, tá bom? Bom, eu separei uma lista de questões para vocês, tá? Como eu falei, a nossa proposta é falar desses 3 assuntos. Eu coloquei na pasta aí as questões que eu vou resolver em aulas. É um total de 21 questões, tá? Eu coloquei 21 questões, a gente vai resolver elas aqui na tela. E aí você complementa aí com as demais, tá? Porque a outra lista ela já é mais completa, tá? Então tá bom, galera, vamos lá, vamos começar então. O nosso resumo aí, também deixei na pasta para vocês, tá? A gente vai estudar aqui ponto a ponto e no final a gente resolve algumas questões. Bom, basicamente, primeiro, para começar, né? O que é projeto, galera? Pensa comigo assim, vamos imaginar. Projeto, você projeta algo, né? Você está imaginando um cenário futuro, você quer construir uma casa, você quer construir um empreendimento, você quer um projeto para passar num concurso público, por exemplo. É um projeto, né? Você está aí estudando para passar em um concurso. É um projeto. E se é um projeto, a gente tem que entender que um projeto ele tem início, meio e fim. O projeto ele não é algo contínuo, algo permanente, não. O projeto ele tem como propósito você buscar um fim, né? Você ter um objetivo, um resultado que você deseja almejar. E para você atingir esse objetivo, você precisa seguir diversas etapas para que isso se concretize na prática. É a mesma coisa do concurso público. Você estuda, você tem ali um método, não é? Você tem todo um passo a passo, a forma como você vai chegar lá. E aí, você quer chegar no seu objetivo, que é o quê? Colocar o seu nome lá no Diário Oficial da União. Então, aqui eu trouxe algumas definições do que é projeto, né? Eu até destaquei, eu grifei de amarelo aí, né? Então aqui, para Djalma Oliveira, projeto é um trabalho com datas de início, término, com resultado final previamente estabelecido, né? O que Avenato ele fala que o projeto é um conjunto de atividades que ocorre apenas uma vez, com ponto de partida e ponto de chegada definidos no tempo. Ele tem início, meio e fim previamente determinados.
de acordo com o guia PMBOK 3, projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único ou exclusivo. Galera, essas palavras-chave aqui que eu destaquei já são questões de prova, tá? Então, assim, a banca vai falar que o projeto é um esforço contínuo, é um esforço permanente, tá totalmente errado. O esforço é temporário, o esforço você faz uma única vez para produzir um resultado único, um resultado exclusivo. Isso é uma outra pegadinha também de prova, né? Porque o examinador vai colocar isso aí e o candidato que não estudou, ele vai achar que está errado. Como assim? Produzir um resultado exclusivo? Não. Mas tá certo, galera. É isso mesmo. O projeto é para produzir um resultado exclusivo, tá? E aí fala, né? Os projetos têm por objetivo a produção de um serviço, produto ou resultado unitário ou único. Beleza. Você já entendeu que o projeto é para você buscar um resultado único, tá? Bom, continuando aqui, outra definição importante é no que diz respeito ao escopo, né? Então fala aqui, escopo do projeto se refere ao trabalho, então trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado, com as características e funções que foram previamente especificadas no escopo do produto. Então, o escopo ele é o trabalho, né? São as ações necessárias que você planeja ali para você poder atingir o resultado que você deseja, tá bom? E aí ele fala, né? O termo escopo do projeto algumas vezes é utilizado englobando o escopo do produto. Stakeholders. Stakeholders, galera, é um outro termo muito utilizado aí na gestão de projetos que diz respeito às partes interessadas. Todo mundo que, de uma forma ou de outra, são impactadas, né, direto ou indiretamente, por aquele projeto. Então, quem são as pessoas impactadas pelo projeto? Você pode citar aí clientes, acionistas, fornecedores, sociedade, políticos, todo mundo, de alguma forma, são partes interessadas, né? Porque um projeto, dependendo da magnitude dele, ele vai impactar toda uma rede, toda uma cadeia de... Por exemplo, vamos pegar uma construção de uma usina hidrelétrica. Cara, essa usina hidrelétrica vai ter um impacto gigantesco na vida de muitas pessoas. Portanto, todas essas pessoas são stakeholders, né? Então, são todas as partes interessadas em um projeto ou impactadas, né? Positivo ou negativamente por um projeto. Então, até negativamente também, né? Porque, de repente, um stakeholder... Vamos pegar aqui comunidades ribeirinhas, né? Por exemplo, que a gente citou da usina hidrelétrica. São impactadas de forma negativa pela construção dessa usina, né? Os impactos ambientais são gigantescos, tá bom? Beleza, então você já entendeu. Outro tópico importantíssimo que a gente até viu aqui, né? O ciclo de vida é o segundo ponto mais importante. E a Banca Sebrasp, pessoal, ela gosta muito de trabalhar os conceitos relacionados ao ciclo de vida de projetos. Então ele fala aqui, né, que existem alguns tipos de ciclo de vida, né? Então você tem o ciclo de vida preditivo, você tem o ciclo de vida adaptativo e o ciclo de vida híbrido. Aí você vai me perguntar, eu tô vendo 5 aí na tela. Pois é, galera. Esse tipo aqui, ó, desse ciclo de vida adaptativo, ele se subdivide em iterativo, isso mesmo, não é interativo não, é iterativo mesmo, e incremental. O que é o ciclo de vida preditivo, para começar, né? Então, o preditivo, ele fala, né? Ciclos em que o escopo, o tempo e os custos são determinados nas fases iniciais do projeto. Caracteriza-se pela ênfase na especificação de requisitos e planejamento detalhado, sendo preferido quando o produto é bem entendido. A prática na indústria ou o produto precisa ser entregue por inteiro para ter valor. Então você faz uma entrega única. É uma abordagem estável e rígida, onde as mudanças são complexas e há grande previsibilidade. Ok. Agora, no ciclo de vida adaptativo, ele fala assim, ó. Ciclos ágeis podem ser iterativos ou incrementais. Foi que nem eu falei para vocês, se subdivide nessas duas espécies aí. O escopo é definido e aprovado no início de cada iteração ou fase. Então é o seguinte, galera, o ciclo de vida adaptativo,
você define o escopo, né, o escopo de trabalho, como a gente viu, no início de cada interação ou fase. É assim, você tem um projeto que é sucessivas entregas que você vai fazer, entenda dessa forma. Vou pegar como exemplo aqui a construção de um empreendimento, de edifício, né, um prédio, né, de apartamentos ali. Normalmente você faz entregas ao longo do tempo, né? Então você tem lá, por exemplo, você tem a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3, né? Então você faz a construção da etapa 1, depois da etapa 2 e etapa 3. Você não vai querer entregar tudo de uma vez só para a pessoa, né? Pro dono ali daquele negócio. Não. Você vai fazendo sucessivas entregas. No preditivo, por sua vez, você entrega tudo de uma vez, né? Então você determina tudo na fase inicial do projeto. No adaptativo, por sua vez, você vai definir o escopo no início, né? Ele é aprovado no início de cada iteração ou cada fase. Então, para cada fase, você vai definir o escopo de trabalho para aquela fase, entende? Então é isso. E aí ele fala, né? Facilitam a mudança com alto grau de envolvimento das partes interessadas e feedbacks frequentes, permitindo uma reação rápida às mudanças. Então perceba as diferenças, galera, porque a banca vai fazer isso com você. Ela vai falar das características do preditivo, falar que é do adaptativo. No adaptativo, você tem uma reação rápida às mudanças. Já no preditivo, você tem dificuldade de mudar, né? Porque imagina, você tem ali, você faz um escopo para todo o negócio, empreendimento de forma integral, é mais difícil de mudar isso aí. Agora, quando você diminui em etapas menores, por óbvio, se a gente for fazer a gente pensar, né, raciocinar, vai ser mais fácil de fazer essas mudanças, entendeu? Então ele fala, né, preferidos em ambientes de rápida mutação, onde os requisitos e escopos são difíceis de definir antecipadamente. É uma abordagem flexível. Então perceba, no preditivo é rígido, no adaptativo ele é flexível, com entregas constantes de incrementos ao produto. Beleza? E aí você divide isso em iterativo, tá? O que fala aqui do iterativo? Ciclos onde o escopo é determinado no início, mas estimativas de prazo e custos são modificadas à medida em que a equipe compreende melhor o produto. Iterações repetem processos para desenvolver o produto através de ciclos repetidos. Então, no ciclo de vida iterativo, você repete o processo. São ciclos de vidas que você vai repetindo ele, né? Aí aqui no ciclo de vida incremental, os ciclos onde a entrega é feita através de uma série de iterações que adicionam funcionalidade de forma sucessiva. A entrega final contém a capacidade necessária para ser considerada completa somente após a iteração final. Incrementos sucessivos acrescentam funcionalidade ao produto. Então, a diferença principal é que no ciclo de vida iterativo, você repete processos, né? Então, sempre tenta associar o iterativo à repetição. Então, lembrou de iterativo, lembrou de repetição. Lembrou de incremental, você vai lembrar de forma sucessiva, ok? Então, é muito importante isso aqui também, uma pegadinha que a Sebrae pode colocar para você. E o ciclo de vida híbrido, você combina os ciclos de vidas preditivo e adaptativo, tá bom? Então, ciclo de vida é um assunto importante, tá, galera? Aqui eu coloquei, né, uma tabelinha também com algumas características de cada um, né? O preditivo é fixo, o iterativo e o incremental, né, que é um só, que os dois representam o adaptativo, são dinâmicos, né? Então esse aqui é repetido, né? Então você lembra do iterativo repetição e do incremental você lembra de sucessivos, né? Aqui, ó. Você lembra de sucessivo, forma sucessiva. E é isso aí, tá? E o preditivo você realiza tudo de uma vez, uma entrega única. Beleza. Vamos ver agora o ciclo de vida do projeto, as fases genéricas do ciclo de vida do projeto. Porque a gente tem o guia PMBOK que nos traz lá algumas fases, mas esse aqui o ciclo do projeto são fases genéricas, né? Então você tem o quê? O início do projeto, você tem a organização e a preparação, execução do trabalho e o encerramento, que é o término do projeto, a conclusão. Tá bom? Beleza? Bom, aqui voltando de novo, né?
para destacar mesmo as características. Então, o projeto ele é um esforço temporário e único, possui início, meio e fim definidos, possui um objetivo claro, tem uma elaboração progressiva, possui limitação de recursos. E aqui no Guia PMBOK você tem 5 grupos de processos de gerenciamento de projeto, tá? Não confunda, galera, uma coisa também que eu vou destacar com vocês, não confunda a gestão de processos com gestão de projetos, tá? Porque o processo ele é algo contínuo, né? Ele é algo permanente, é uma representação ali das atividades que você desempenha. Já no projeto, você tem uma atividade que produz um esforço único, tá? Só que para você desenvolver um projeto, você precisa criar processos, processos interrelacionados, né? Para que você produza o resultado desejado, né? Então, o projeto, podemos dizer assim, que dentro de cada fase do projeto, que são 5, você tem grupos de processos ali para que você atinja um determinado objetivo, tá bom? Então, é importante salientar isso aí. E aí, de acordo com o Guia PMBOK 6ª edição, são 5 grupos de processos do gerenciamento de projetos. Então, os 5 grandes grupos são quais? Iniciação, você tem o planejamento, você tem a execução, o monitoramento e controle e o encerramento, né? Então, na fase da iniciação, eu coloquei aqui, ó, processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase do projeto obtendo autorização para iniciar o projeto ou a fase, né? Então, a fase de iniciação, por exemplo, vamos supor que é um órgão público, né, que vocês vão trabalhar. Tem todo o aspecto legal, o aspecto financeiro, econômico, orçamentário. Isso vai ser definido, vai ser conversado em reuniões para definir exatamente o que a gente vai atingir, né? Esse projeto, qual que é a proposta, né? Beleza. Aí no planejamento você vai, digamos assim, entender melhor de que forma você vai atingir esse objetivo, né? Então você vai colocar lá, ó, realizados para estabelecer o escopo total do esforço e definir e refinar os objetivos e desenvolver o curso da ação necessário para alcançar esses objetivos, né? Então você vai definir o escopo, né? Ou seja, o trabalho que vai ser realizado para que isso se concretize na prática. A execução é colocar em prática, né? O próprio nome já sugere, né? Então, processos realizados para concluir o trabalho, definindo o gerenciamento do projeto a fim de cumprir as especificações do projeto. Monitoramento e controle, outro ponto importante, né? Você precisa acompanhar, analisar e organizar o processo e o desempenho do projeto. Então, você vai fazer a fiscalização ali, verificar que está sendo cumprido, se está dentro do prazo, se os cronogramas estão sendo cumpridos, tá bom? E fazer as correções necessárias também. E aí o encerramento, os processos realizados para concluir ou fechar formalmente um projeto, fase ou contrato, né? Encerramento é finalizar esse projeto. Bom, aqui eu coloquei um quadro definindo mais algumas coisas e uma coisa importante, 2 coisas importantes na verdade, tá? Uma delas é o termo de abertura do projeto, a banca vai colocar isso aí na sua prova, tá? Então, o termo de abertura do projeto, galera, é uma fase que é feita nesse grupo aqui, no grupo da iniciação, tá? A banca vai falar que o termo de abertura do projeto é feito no grupo de planejamento. Não, o termo de abertura do projeto é feito na iniciação. E a outra questão também importante é a criação do EAP, Estrutura Analítica do Projeto. O EAP ele é feito aqui, ó, na fase do planejamento, tá bom? Então, eu destaquei isso aqui porque a banca Sebrasp gosta, né, dessas terminologias. Esse quadro aqui é muito bacana porque esse quadro ele mostra exatamente todos os processos feitos em cada uma das etapas da gestão do ciclo de vida de um projeto, tá? Então, na iniciação, você tem o desenvolvimento do termo de abertura do projeto, e aí você identifica as partes interessadas, né? Então, você vê que a fase da iniciação ele é uma fase bem mais enxuta do que as demais, né? Igual o encerramento. O encerramento também é uma fase que tem poucos processos, né? Agora, a fase do planejamento, perceba que é a fase mais complexa do ciclo de vida, né? Porque aqui na fase do planejamento, você tem diversos processos envolvidos, tá vendo? Né?
Então você tem lá o que eu falei para você, ó, você cria a EAP, define o escopo. Então assim, a banca vai falar assim: a definição do escopo é feita na fase do planejamento, na fase da iniciação. Errado, é na fase do planejamento, né? Então você tem que ter muito claro isso na sua cabeça. Eu vou até destacar aqui, ó. Vou até destacar aqui. Cuidado com esses 2 pontos aqui, tá? Isso aqui também. Beleza? Isso aqui também. Memoriza essas palavrinhas-chave que vai dar bom para você. Porque as demais, você perceba, ó, não tem como o examinador colocar. Porque se ele colocar lá, planejar o gerenciamento da qualidade é feito na iniciação. Não, galera. A palavra planejar já sugere, né? Planejamento. Agora, se ele coloca lá, definir o escopo. Se você ler isso aqui, se você não sabe que é no planejamento, você pode marcar a iniciação. Entendeu? Então, toma cuidado. Beleza. E aí tem todos os processos, depois vocês dão uma lida. Execução, orientar e gerenciar a execução do projeto, então, tipo, é autoexplicativo, né? Realizar a garantia da qualidade, etc. Isso aqui também é bem tranquilo, né? Monitoramento e controle, né? Controlar o cronograma, controlar os custos. Tudo tem a palavra controlar ou monitorar, né? Administrar as aquisições, isso aqui é importante também, né? Administrar as aquisições, pode ser que te pegue na hora da prova, tá? E aqui no encerramento, encerrar o projeto ou a fase. Aí já é autoexplicativo, aí não tem nenhuma dúvida, não. Bom, vamos entender a EAP, porque como a gente viu, cara, EAP é o terceiro assunto mais importante. A EAP é um subprocesso dentro ali dos grupos de processo que a gente viu, né? Então, se a banca gosta, é importante a gente salientar ela. Então, criar uma estrutura analítica do projeto é um processo pertencente ao grupo de processos de planejamento, como a gente bem viu, e a área de conhecimento e gerenciamento do escopo do projeto. De acordo com o guia PMBOK, criar a EAP é o processo de decompor as entregas, olha a definição, decompor as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Então, EAP, galera, estrutura analítica do projeto, significa decompor as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores. Tá? Então, você pega aquele macro projeto e você delimita ele em micro projetos. Tá? Então, você vai fazendo entregas sucessivas ao longo do tempo. Tá? Isso é muito importante você entender esse conceito de EAP, porque a banca vai fazer confusão com você, vai falar que o EAP é uma outra... Aí é isso que você precisa ter em mente, tá? Ele fala, o principal benefício desse processo é que ele fornece uma visão estruturada do que deve ser entregue. Esse processo pode ser realizado apenas uma vez durante o projeto, ou então em 2 ou mais pontos pré-definidos no projeto, tá bom? Aí aqui a gente tem a estrutura analítica do projeto de uma construção de uma casa. Então você perceba que qual que é o macro projeto, o que a gente está buscando? Construir uma casa. Mas para a gente construir uma casa, a gente tem que criar o EAP, a estrutura analítica, porque a gente vai saber, para você construir essa casa, você tem que gerenciar você tem que fazer o planejamento prévio, né? Você tem que fazer o projeto técnico, estabelecer o cronograma, verificar o orçamento. Depois, você tem que monitorar e controlar, né, diário de obra, boletim de obra e etc. Você tem que gerenciar a compra dos materiais, a construção e o acabamento e decoração. Então, na compra de materiais, você tem o quê? Os materiais hidráulicos, elétricos, civis, mobiliários. Na construção, você tem a fundação, a estrutura, a vedação, as instalações. E no acabamento e decoração, você tem toda a parte ali, especificação, compra, recebimento e aplicação. Então, é isso. Estrutura analítica do projeto, você vai decompor esse projeto em fases menores, em pequenas componentes menores que são mais fácil de gerenciar. Tá bom? Bom, isso aqui cai demais, cara. Isso aqui vai estar na sua prova, tá? Que é a definição de projeto, programa e portfólio. Galera, o que é projeto? Projeto é o escopo mais restrito e entregáveis específicos. O programa é o escopo mais amplo que pode mudar para atingir expectativas da organização. E o portfólio é o escopo de negócio que muda com as metas estratégicas da organização.
Então, por exemplo, você que está estudando aí pro TSE unificado, você deve provavelmente, eu não sei, eu acho que não cai para vocês, tá? Mas todo o Poder Judiciário, ele tem que seguir a Resolução 325 do CNJ, que são metas estratégicas estabelecidas pela alta cúpula para que essas são metas estratégicas para que cada um dos tribunais, seja eleitorais, seja tribunais federais, todos tribunais de justiça dos estados, eles alcancem essas metas estratégicas, né? E isso tudo a gente pode representar isso no portfólio. Isso é um portfólio, né? Lá nessas metas estratégicas do CNJ, você tem um Balanced Scorecard, né? Basicamente, você tem ali todos os processos de aprendizado, de crescimento, da perspectiva financeira, tudo que está relacionado às metas estratégicas está lá na Resolução 325 do CNJ. Isso é um portfólio. O programa ele é um escopo mais amplo que pode mudar para atingir expectativas da organização. Então, por exemplo, cada tribunal vai definir os programas que eles vão atingir lá, né, dentro da sua realidade, né? Então, dentro desse programa, a gente vai ter vários projetos. Então, para a gente entender melhor a hierarquia, digamos assim, de cada um deles, você pode pensar que o portfólio ele é um conjunto de programas e que um programa é um conjunto de projetos. Então, o projeto ele é a entrega mais específica. O programa é um conjunto de projetos, é um escopo mais amplo do que você quer. E o portfólio ele é algo ainda maior, ele é algo que vem lá de cima para baixo, tá? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? E aqui, ó, nessa figura, eu mostro exatamente, né, digamos assim, as camadas, né? Então, o portfólio ele abarca o programa e o programa abarca o projeto, tá? Então, aqui, ó, o portfólio é uma estratégia do negócio, né? O programa é o gerenciamento otimizado de um grupo de projetos e o projeto é o cumprimento de objetivos organizacionais. Beleza. Aqui eu coloquei o que é a gestão de projetos, né? Novamente, para a gente reforçar esse ponto, que a gente vai resolver questões de prova, que vocês vão ver que cai, né? Então, é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. As 10 áreas da gestão de projetos, né? Então, você tem as áreas integração de projetos, o escopo do projeto, o cronograma, os custos, gestão da qualidade, né? Toma cuidado com o cronograma, porque se a banca falar assim, criar o cronograma está na fase do monitoramento e controle. Não, criar o cronograma na fase do planejamento, tá? Você monitorar e controlar mesmo, verificar se está sendo cumprido dentro dos prazos e tal, isso está na fase do monitoramento e controle. Também é um ponto importante aí. Gestão dos recursos, comunicações, gestão de riscos, aquisições e gestão dos stakeholders. Outra coisa importante é o que é o PMI. O PMI, galera, é uma associação de gerentes de projetos no mundo, responsável pela certificação, pelas certificações, né, de profissionais e publica o PMBOK, que é o guia que a gente tem visto bastante aí ao longo da aula, né? O maior guia que reúne as melhores práticas para a gestão de projetos. Então, PMI é uma entidade certificadora, né? E ela também elabora esse PMBOK aí, que é o guia que dá todo o norte aí para o gerenciamento de projetos. E aí ele fala, né, o que é o projeto? Tem prazo definido, tal, entrega de um produto, serviço, resultado exclusivo, envolve uma equipe, possui recursos limitados. Bom, outra coisa que eu tinha falado no começo da aula, né, vou falar de novo, que é a diferença entre o projeto e o processo, tá? Então, o evento contínuo, aqui também, produz serviços ou resultados repetitivos, ok? E aqui, cara, isso aqui tá muito estranho, esse quadro aqui, né? Isso aqui é resultados únicos, né, o projeto. Né? Eu vou até tirar esse quadro aí do negócio de vocês, porque tá errado isso aqui, cara. Tá igual, ó, tá exatamente igual, não tem nada a ver isso aqui. Esse quadro aqui, ignora ele, tá, galera? Esse quadro aqui, Deus me livre, tá doido, tá? E outras coisas também que podem cair em prova e que eventualmente você vai ver aí, que é a diferença entre o CPM, que é o Critical Path Method,
e o PERT, tá? Essas duas definições caem mais na banca FCC, tá? Mas eu vou reforçar com vocês aqui, porque vai que a Sebrasp coloca isso aí, você vai olhar e falar Critical Path Method, o que é isso, né? Então você não vai errar isso aqui não, se cai na sua prova, tá? Então o método do caminho crítico, que é a tradução literal, né, do Critical Path Method, adota apenas uma única estimativa de duração para cada atividade do projeto. Ou seja, o CPM é determinístico em relação aos prazos. O método CPM tem por objetivo determinar a menor duração possível do projeto. Então, é para isso que serve o CPM, é estimar a duração mínima de um projeto, tá? O CPM mostra o passo a passo do projeto, ele mostra a sequência lógico-evolutiva de um projeto, indicando as atividades que serão realizadas e a sequência dessas atividades, estimando quanto tempo cada atividade irá demorar e demonstrando o caminho crítico do projeto. Então imagina o seguinte, galera, um projeto ele é algo complexo, né? É algo que se a gente não conseguir otimizar esse tempo, cara, vai levar muito tempo para a gente concluir um determinado projeto, uma obra, por exemplo. Então, o CPM é uma técnica que você tenta enxugar ainda enxugar bastante esse tempo de entrega desse projeto, sabe? Então é para isso que serve o Critical Path Method, porque é um caminho crítico, né? Então você tenta deixar isso menos crítico, né? Então você faz uma estimativa de duração de cada atividade do projeto. E o PERT é o Program Evaluation Review Technique, né? Ou seja, técnica de avaliação e revisão de programas, né? É uma técnica utilizada para estimar a duração das atividades de um projeto, baseando-se em certezas probabilísticas, distribuição de probabilidade do tipo beta. Ou seja, a PERT é probabilística em relação aos prazos. Então, basicamente é o seguinte, galera, ela tenta imaginar a probabilidade de que esse projeto seja realizado, né? Ele tenta imaginar um cenário, tenta fazer esse cálculo aí com base em incertezas, né? Para saber exatamente qual que é a duração de um projeto. Aí aqui ele fala, né? Para isso são utilizadas 3 estimativas distintas para a duração de cada atividade do projeto. Uma pessimista, uma realista e uma otimista, né? A estimativa final é, então, o resultado da média ponderada desses 3 valores. Estimativa realista tem o peso 4, estimativas pessimistas e otimistas tem o peso 1, tá bom? Então, basicamente é isso. Acho que ficou muito claro aí para vocês. Vamos resolver questões de prova agora? Vamos pegar aqui, vamos começar a fazer, colocar a mão na massa, tá? Deixa eu ver quantos minutos deu de aula ali. 32 minutos, vamos lá. Questão 1, ela fala o seguinte. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle são processos de gerenciamento de projetos. Essa questão tá certa, né, galera? A gente viu lá, de acordo com o nosso guia PMBOK. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tudo isso aí tá certo, tá? Olha lá, ó. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Essa questão tá certa, pode marcar sem medo de ser feliz. Questão 2. Um projeto envolve certo grau de incerteza, exatamente, tá? Pois, no decorrer de sua execução, podem ser necessárias atualizações, como, por exemplo, a alteração nos custos em função de oscilações de preços ocorridas no mercado. Perfeito, né, galera? Todo projeto ele é suscetível às flutuações de mercado, né? A mudança de uma alíquota de imposto, de uma taxa de juros, né? De uma inflação. Então, imagina, você vai construir uma obra. Vamos supor que você inicia ela agora na metade de 2024 e você tem previsão de entrega para o final do ano. Durante esse período desse semestre, pode ser que haja muita coisa, uma mudança normativa, uma alíquota que aumenta, enfim, pode acontecer um desastre ambiental que eventualmente causa um impacto generalizado, né? Você vê, por exemplo, quando teve a pandemia do Covid-19 lá, imagina as empresas que estavam com um projeto ali, né? Uma obra no final de 2019 e aí acontece isso daí. Cara, muda completamente, né? A entrega vai demorar, tudo atrasa, os preços aumentam,
Então, um projeto, cara, sim, ele tem altíssimo grau de incerteza. Porque a gente não sabe o que pode acontecer ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, né? Imagina a construção de uma rodovia, né? Construção de um projeto de altíssimo grau de complexidade. Uma transposição do Rio São Francisco, por exemplo. Imagina a quantidade de incertezas que podem ter no meio do caminho. Então, realmente, está certo. É só você raciocinar, pensar um pouquinho com o seu conhecimento de mundo que você vai conseguir acertar isso aqui, tá bom? Questão 3. No século atual, o modelo de organização orientado para projetos é uma maneira de as organizações agregarem valor aos clientes por meio de atendimento especializado e criação de soluções inovadoras. Exatamente, tá certo, exatamente isso, tá? Então, atualmente, né, o modelo de organização orientado para projetos, a maneira das organizações agregarem valor aos clientes por meio de atendimento especializado e criação de soluções inovadoras. Perfeito, não tem nenhuma dúvida aqui, questão certa. Vamos ver a questão 4 agora. Na seleção de um projeto, deve-se concentrar na proposta com a maior quantidade de informações acerca do conteúdo referente à necessidade ou ao problema demandado. Pois quanto maior for a quantidade de material elaborado, maior será a clareza. O que você acha dessa questão aí? Questão 4. Não, né, galera? A questão é errada. Por quê? Você falar que você tem que concentrar na proposta com a maior quantidade de informações acerca do conteúdo, não necessariamente, quanto maior for a quantidade de material elaborado, maior será a clareza. Pelo contrário, né? Quando você tem excesso, você, na verdade, fica com menos clareza ainda. Eu vou pegar o exemplo mesmo do seu caso, né? Vamos supor que você vai pegar um PDF lá de um curso grande, né? Você tem um monte de informação ali. Cara, você concorda comigo que a clareza é cada vez menor, né? Pelo contrário, né? Então, o excesso de material, o excesso de informações, ele, na verdade, é um problema e não uma solução, né? Você tem que ter ali um material preciso, técnico, que vai te entregar o resultado que você deseja. Então, a questão 4 está errada, tá bom? Questão 5. Para que o objetivo de um projeto esteja adequadamente definido, é necessário identificar o produto, melhor dizendo, final que será produzido. E ainda especificar os benefícios esperados com a sua implementação. Perfeito. Questão certa, não tem nenhuma dúvida aí. Exatamente. Você tem que definir exatamente qual que é o objetivo do projeto, né? Qual que é o seu objetivo? Tem que identificar o produto final, né? E ainda especificar os benefícios esperados com a sua implementação. Questão redonda. Questão 6. O termo de abertura, né, como a gente falou, que está lá na fase da iniciação, é um documento em que consta a autorização para a realização do projeto. Questão certa, exatamente. É para isso que serve o termo de abertura. Você autoriza, você cria ali o pontapé inicial para que esse projeto seja desenvolvido, seja feito o planejamento e as fases sucessivas ali do ciclo de vida. Questão redonda. 7. Em regra, o termo de abertura apresenta um detalhamento dos produtos entregáveis, isto é, que serão entregues pelo projeto. O que você acha dessa questão, galera? O que você acha da 7? Tá certo? Tá errado? Por quê? Tá errado, né, galera? Na verdade, não é o termo de abertura que apresenta o detalhamento dos produtos entregáveis. É o EAP, né, galera? Você lembra que a gente falou? Que a estrutura analítica do projeto é que faz... Por isso que eu falei, eu destaquei esses 2 pontos aqui, justamente para você não confundir termo de abertura com EAP. O EAP, né, aqui, ó, você decompõe as entregas do trabalho do projeto em componentes menores. Por isso que essa questão aqui está errada. Tá? Ela aqui se refere ao EAP. Tá? Questão 8. Em ambiente acadêmico, a contribuição do projeto para o avanço do conhecimento em determinada área é um indicador de sucesso, né? Então, em um ambiente acadêmico, contribuição, então deixa eu destacar aqui, ó, contribuição do projeto para avanço do conhecimento em determinada área de atuação é um indicador de sucesso. Com certeza, né, galera, essa questão tá certa, né?
Porque a gente tem, cara, que em cada área, por exemplo, no ambiente acadêmico, você tem ali a eficiência, né, a eficácia e a efetividade, né? Quando você atinge a efetividade, que é o quê? Você consegue transformar, né? Então, aqui, ó, você está contribuindo contribuição do projeto, você está avançando o conhecimento em determinada área, você está sendo efetivo, né? Então, o resultado que você pretendia está sendo alcançado de uma forma muito positiva. Isso sim é um indicador de sucesso, questão certa, tá bom? Vamos lá, questão 9. Uma instituição que deseja adotar as práticas previstas no PMBOK deverá submeter-se à utilização de todos os 5 grupos de processos principais desse guia, além das 9 áreas de conhecimentos correlatos e dos processos menores nele apresentados. Essa questão está certa ou está errada, pessoal? Para que a instituição adote as práticas previstas no PMBOK, ela não precisa necessariamente se submeter a todos os 5 grupos, além das 9 áreas de... Não, galera, o guia PMBOK, ele é um guia, mas não precisa necessariamente você seguir à risca, igual tá aqui, ó. Se a organização não seguir isso aqui certinho e tal, ela não está usando das práticas previstas no PMBOK. Não, o PMBOK ele serve para te mostrar um norte, um direcionamento, mas você pode, de repente, talvez não precisar exatamente de todas essas etapas aqui, de todos esses subprocessos, tá? Então, essa questão aqui extrapolou, questão errada. Questão 10. A gestão de projetos é o processo em que se tomam decisões que envolvam o uso de recursos limitados, certo? Né? Para se realizarem atividades permanentes ou temporárias. Opa! Com o objetivo de fornecer um ou mais resultados. Qual que é o erro dessa questão, galera? É falar que você vai realizar atividades permanentes. Não, né, galera? A gente viu aqui, ó, que no projeto você realiza atividades temporárias. Show? Então aqui, ó, a gente viu isso aqui, ó. Não, esse quadro aqui eu vou tirar ele do material, tá? Vamos voltar aqui, ó, onde eu coloquei para vocês. Ó lá, é temporário e único, não é permanente, tá? Então essa questão aqui, 10, ela tá errada. Questão 11. Durante a fase de planejamento de um projeto, deve-se elaborar um plano base que contenha as atividades a serem executadas, a sequência da execução, a programação de tempo e a previsão de riscos. Perfeito, né? Questão 11 tá redonda, exatamente isso, né? Então, durante o planejamento, né, que é a segunda fase do ciclo de vida do projeto, você tem que elaborar um plano base que contém as atividades a serem executadas, a sequência de execução, a programação de tempo e a previsão de riscos. Questão 11, certo. Questão 12. O ciclo de vida de um projeto compreende o conjunto de funções gerenciais envolvido em sua execução. E aí, o que você acha? Então, o ciclo de vida de um projeto compreende o conjunto de funções gerenciais envolvidos em sua execução. E aí? Tá certo ou tá errado essa questão aí? Compreende o conjunto de funções gerenciais envolvido em sua execução. Galera, o ciclo de vida de um projeto, ele tem toda uma sequência de etapas, né, sucessivas para que você gere um resultado, né? De fato, o ciclo de vida de um projeto compreende o conjunto de funções gerenciais envolvidos em sua execução. Porém, não é só isso, né, galera? O ciclo de vida ele é algo maior, né? Você tem ali a fase da iniciação, que você estabelece o termo de abertura. Você tem a fase do planejamento, né? Você tem a fase ali da execução, que é colocar em prática. Então, a execução que ele falou aqui, ó, né? Na verdade, o erro dessa questão aqui é falar que o conjunto de funções gerenciais envolvidos em sua execução, né? Na verdade, a execução, como a gente viu aqui, ó, vou mostrar para vocês as fases do projeto, né? Tá aqui embaixo, vamos ver aqui, ó. Então, aqui, execução, né? Então, aqui, você tem as 5 fases: iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e o encerramento, né?
Na fase da execução, você orienta e gerencia a execução do projeto, realiza a garantia da qualidade, mobiliza a equipe, desenvolve a equipe, gerencia a equipe do projeto, gerencia as comunicações, conduz as aquisições e gerencia o engajamento das partes interessadas. Né? Compreende o conjunto de funções gerenciais envolvidas em sua execução. Né? Então, assim, essa questão tá um pouco polêmica, né, galera? O gabarito que a banca deu, ela tá errada, tá? Ela deu como gabarito errado, mas eu confesso que essa questão aqui tá bem polêmica, tá? Porque, de fato, o ciclo de vida, ele compreende. Ele não falou que é só isso, ele falou que compreende. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem as cinco fases do ciclo de vida, né? E dessas fases é a execução. Dentro da execução, você tem sim as funções gerenciais, que são essas aqui, ó, certo? Que estão envolvidas em sua execução, né? De fato, beleza? Então, assim, é uma questão complicada, né, galera? Porque a banca deu como errado, né? A gente poderia entender que, de repente, ela quis dizer que é só isso aqui, é só execução. Não, o ciclo de vida, ele é algo macro, né? Você tem várias etapas, né, do ciclo de vida, beleza? Ou talvez você pode pensar assim que função gerencial está mais ligado à questão do... Porque o gerenciamento mesmo do projeto, ele está mais nos níveis mais estratégicos, né? Então, talvez você pode pensar que esse gerenciamento está mais para... não é exatamente o projeto, mas quem está no programa, né? Quem é o gerente ali principal do projeto, enfim. A gente poderia tentar entender aqui, fazer conjecturas, mas, enfim, né? Também não adianta, a gente pode ficar passando pano para a banca, né? Sempre vai ter uma questão ou outra que vai extrapolar um pouco, mas, enfim, ela deu como errado o gabarito aí. Vamos ver a questão 13. Ela fala assim: são fases do ciclo de vida de um projeto a concepção do produto a ser entregue, o desenho desse produto, o desenvolvimento e a sua entrega. Exatamente, né, galera? A questão 13, ela exemplificou algumas das fases do ciclo de vida do projeto. E uma dessas fases, você tem a concepção do produto, você tem o desenho do produto, você tem o desenvolvimento e a sua entrega. Questão certa, tá? Beleza. Questão 14. Segundo o guia PMBOK, os processos de gerenciamento de projetos, grupos de processos, são executados nas diversas fases dos ciclos de vida de um projeto. Perfeito, questão 14 também, né? Todos os processos que a gente entendeu aqui, né? Todos eles são realizados, são feitos, executados nas diversas fases desse ciclo de vida aí, que é iniciação, planejamento e etc. Tá? Vamos ver? Questão 15. O ciclo de vida de projetos de desenvolvimento de software encerra-se com as fases de comercialização e instalação do software. Essa questão aqui, galera, ela tá errada. Por quê? O ciclo de vida desse tipo de projeto, ela não encerra nas fases de comercialização e instalação de software. Porque depois da comercialização e instalação do software, você tem o pós-venda. Você tem o quê? O pós-venda, que a gente pode dizer que é o suporte. Não é só você, tô te vendendo aqui um software de gerenciamento aí de informações gerenciais, toma isso aí, ponto, acabou, cumpri aqui meu projeto. Não, cara, tem o pós-venda, tem o suporte, né? Então, não é só isso, né? O ciclo de vida, ele se encerra depois, né, com pós-venda. Então, a questão 15 está errada. Questão 16. Na abordagem de execução de projetos denominada incremental, né, que a gente viu lá, ocorre um macroplanejamento das fases do início do projeto, que é revisitado e detalhado quando o início de cada fase se aproxima. Exatamente, galera, a questão 16 ela tá certa, tá? A gente viu aqui, ó, o ciclo de vida incremental. Olha só o que ele fala aqui no ciclo de vida incremental. Ele fala, né, que os ciclos onde a entrega é feita através de uma série de iterações que adicionam funcionalidade de forma sucessiva, né? A entrega final contém a capacidade necessária para ser considerada completa somente após a interação final. Então, incrementos sucessivamente acrescentam funcionalidade ao produto.
ele fala aqui, ocorre um macroplanejamento das fases do início do projeto, que é revisitado e detalhado quando o início de cada fase se aproxima. É exatamente isso, né? Você faz a análise, né, os detalhes ali quando o início de cada fase se aproxima. São fases sucessivas. É isso que a banca quis dizer aqui, o examinador quis dizer nessa assertiva. A questão 16 ela está certa. Questão 17. O ciclo de vida de um projeto engloba as fases de identificação, de planejamento, execução, controle e conclusão do projeto. Eu mostrei para vocês aqui que existem as fases genéricas do ciclo de vida do projeto, né? Então, é exatamente essas fases genéricas que a banca está tratando, né? Então, você tem a identificação, o planejamento, que é esse aqui, ó, planejamento, identificação, a execução, né? O controle, que apesar de não estar aqui, né? Mas o controle, você pode imaginar, ó, controle, ó, aqui tem um controle, né? Tá aqui também, enfim. E a conclusão do projeto, exatamente isso aqui. Então, são fases, né? Pensa, são sempre 5 fases, né? E que a gente pode usar como parâmetro lá o guia PMBOK, né? Então, assim, às vezes você vai ver e a nomenclatura tá diferente. Mas, por exemplo, a identificação seria a fase da iniciação, igual tá lá no guia, né? A fase do planejamento, o próprio nome, né? É o mesmo nome, planejamento. Aí você tem a fase da execução, que o nome é o mesmo. A fase do controle, que no caso lá é o monitoramento e o controle. E a conclusão, que é o encerramento. Tá? Então, não tem nenhum segredo, tá tranquilo. Questão 17 tá certa. Questão 18, estamos encerrando, hein, galera? A estrutura analítica de um projeto EAP consiste na análise de sequência de atividades, durações e recursos necessários para atingir os objetivos do projeto. Então, está falando que essa estrutura analítica, né, consiste na análise de sequência de atividades, né, durações e recursos necessários. Tá certo, é exatamente isso. Né? Você vai analisar essa sequência de atividades, durações e recursos, né, além de diminuir, né, colocar entregas menores em fases sucessivas ali para você atingir um determinado objetivo. Questão 18 está certa. Questão 19. A estrutura analítica do projeto deve estar descrita no termo de abertura. Errado, né, pessoal? Porque o termo de abertura, né, ele antecede a EAP. Então não faz nenhum sentido você imaginar que o termo de abertura ele tem que estar descrito a EAP tem que estar descrita no termo de abertura. Não, é o contrário, né? É o termo de abertura que tem que estar descrito na EAP, né? Então, primeiro você faz o termo de abertura, que está na fase da iniciação, e a EAP, que está na sequência, né? Que aí você faz na fase do planejamento. Então, questão 19 está errada. Questão 20. A estrutura analítica de um projeto EAP detalha as atividades e tarefas que compõem e consistem em insumo fundamental para a criação de um cronograma. Perfeito, galera. Questão certa. Exatamente, você detalha as atividades, as tarefas que compõem o sistema e consiste em um insumo fundamental para a criação de um cronograma. Questão 20 certinha. E para finalizar, a questão 21. De acordo com a estrutura analítica do projeto, EAP, divide-se em escopo do projeto em partes menores e mais gerenciáveis, no intuito de facilitar a gestão. Exatamente, galera. Questão 21 está certa. A gente viu aqui, ó, na fase do planejamento, onde ele fala do EAP, no gerenciamento do escopo. Inclusive, a criação do EAP está dentro do processo de gerenciamento do escopo. Tá vendo? 5.4, criar a EAP. Está dentro de gerenciamento do escopo. Então, a questão aqui está certa, perfeita, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí de gestão de projetos. Não fiquem só na videoaula, peguem a lista para fazer, peguem a sugestão de leitura que vai dar certo, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.